tudo indica, o presidente Bolsonaro, ele deve vir ao Paraná no sábado. O Bolsonaro estará acompanhado de deputados federais aqui da região, vai participar de uma celebração no Santuário São Miguel Arcanjo em Bandeirantes. O governador Ratinho Júnior me parece que vai participar, vai acompanhar o presidente nessa visita. Além de Bandeirantes, possivelmente o presidente também vai visitar a exposição lá, a Expo Londrina. E aí, para colocar mais um tempero para vocês falarem do presidente Bolsonaro, ontem o presidente Bolsonaro disse num evento que o governo está focado na prevenção de casos de corrupção. Ele afirmou que não quer escândalo, que quer resolver esse assunto lá do MEC, seja lá o que isso signifique. Segundo o Bolsonaro, e eu vou usar palavras dele aqui, há pessoas, entre aspas, que erram por boa fé. Aí, nas palavras dele, ele diz que a imprensa tem divulgado que o governo Bolsonaro existem 7 suspeitas de corrupção e nós temos que fazer a coisa certa. Investimos muito na prevenção. A gente sempre procura se antecipar àqueles que erram até por boa fé, falando aí das coisas lá no MEC e de outros escândalos do governo. Eu começo com você, Fernando Tupan. Tem boa fé no erro de políticos que estão comandando pastas e de secretários e ministros? 1 minuto. Tentando comparar as acusações do governo Bolsonaro e no governo Lula e Dilma. Lula e Dilma continuam ganhando assim de goleada. Nós tivemos tantas coisas. Você não se lembra, você não tem noção do que é. E é impossível você passar assim, sempre tem alguém querendo levar vantagem. Em volta do poder, assim, eu tenho um amigo, assim, que ele chega e fala assim, fulano de tal, ele é o meu amigão, tal, conta vantagem. Um belo dia, assim, falando de um cara, não, esse cara é meu amigo, falei com ele ontem. Ele já tinha morrido há 2 anos, Paulo Caetano. Então tem muita coisa que acontece no círculo do poder. Muita coisa. O Rigon lembrou do Renan, mas vamos lembrar do filho do Lula. Quando o Lula assumiu, ele trabalhava num zoológico de São Bernardo ganhando R$800. E o que aconteceu depois? Virou dono de telecom. Que é isso? Que país é este, Paulo Caetano? A gente tem que estar fiscalizando esse pessoal que entra no poder e, de repente, ficam milionários. Isso a gente tem que olhar. E se for pego com a mão na botija, a pessoa tem que perder todos os bens. Fim de papo. Se tiver no período qualquer bem, nome de filhos, irmãos que seja incompatível, tem que tirar tudo. Aí acaba essa bandalheira que a gente vê que no passado tinha partido político pedindo 50% do valor de uma obra. Porque se a gente fica falando que as estradas estão um lixo, estão um lixo por causa disso. O cara não é para fazer 5 centímetros e faz menos. Eu tenho um amigo que trabalha nessa área, ele conta barbaridades, assim, que você fica com o cabelo em pé. Então tá na hora de a gente mudar isso, e aí a gente tem que começar com o nosso votinho ali. Os políticos que fazem isso, que fazem essas bandalheiras, precisam ser afastados do poder. Aí, tá certo. Agora, você, Ângelo Rigon, que estava ansioso por falar. O Bolsonaro na nossa região, e ele tá dizendo que alguns lá no governo erram, mas é por boa fé. Erram tentando acertar. Não, é corrupção por boa fé, eu nunca tinha visto. Mas enquanto ele falava isso, o presidente do FNDE, no depoimento na Comissão de Educação do Senado, contou uma mentiu. E falando em 7 realmente casos de corrupção no governo Bolsonaro, que foi levantado essa semana pelo jornal O Globo, 7 é um número que persegue o presidente, porque segundo o fact-checking aos fatos, no ano passado, 2021, o presidente Bolsonaro falou a média diária de 7 mentiras, notícias distorcidas e falsas por dia. E isso é o bom da democracia. Apesar de ele mentir 7 vezes ao dia, recebemos ele aqui. Esse é o lado bom da democracia, que fosse ditadura, o sujeito nem pisava por aqui. Kim Rafael.
Engraçado que essas agências de checagem são os mesmos que publicam as notícias, né? Mas enfim, né? O princípio da boa-fé, né? O presidente falou uma situação um pouco equivocada, né? Se você faz realmente qualquer tipo de crime, ou comete algum tipo de crime, você não tem boa-fé em nada, absolutamente nada. Pelo contrário, você tem uma má-fé no que você está fazendo. Então, acho que não tem... Os fins não justificam os meios. Não tem como você dizer que... é a mesma coisa a gente ficar criticando o Lula aqui, dizendo que roubou, mas fez. É quase a mesma coisa. Então, quer dizer, praticamente quase a mesma coisa. Então, acho que foi uma mal colocação nas suas palavras. Eu acho que não é por aí, não. Pamela? Ai, Paulo, tanta coisa, né? Eu acho o seguinte, enquanto um diz que ganhou relógio, ganhou sítio em Atibaia, ganhou triplex, né? E não assume nada do que aconteceu no governo dele, o Bolsonaro está dizendo, vamos investigar, né? Seja por erro burocrático, seja por trâmites, ou seja por má fé. Foi isso que ele quis dizer. Eu acho que a gente não pode distorcer o que a pessoa disse em sua intenção. Pela intenção dele, que ficou bem claro na frase, pelo menos que você passou aqui, o intuito é investigar, ir a fundo e coibir esse tipo de ação. E eu acho que é isso que importa, é isso que interessa. Neto? Paulo, tenho certeza que vai ser um evento com bastante participação popular, né? O presidente, por onde ele passa, acaba trazendo bastante gente para acompanhá-lo. E foi um evento promovido aí pelo deputado federal Felipe Barros, que é um dos grandes aliados do presidente Bolsonaro. E, claro, o deputado Ricardo Barros não quis deixar por menos e foi até o Palácio do Planalto entregar um convite para a participação do presidente na Expo Engá 2022. Se ele vai vir ou não ainda é uma incógnita, mas o evento será realizado amanhã. Não, mentira, hoje que é sexta-feira. Hoje, lá na cidade de Londrina. E claro, caravanas de Maringá, Apucarana, cidades aqui da região, até 200 quilômetros da região. Vão estar gasolina da barata, não quer falar do Bolsonaro? Não, é porque não acrescenta nada. Mas o Bolsonaro está segurando um pouco a língua. E eu acho bom já, né? Esse é um bom exemplo aí. De vez em quando ele solta alguma também. Mas vamos lá. É bom que venha o Estado, enfim, essa relação. A gente não sabe se está meia estremecida entre Ratinho e o Bolsonaro, depois daquele episódio aqui em Maringá, mas vamos aguardar aí, talvez seja até um recomeço aí. Estamos em época eleitoral, então cavalo sobe escada, elefante voa e se aliam até com o capeta no palanque. Mas quem falou isso aí foi o PT. Você duvida, Agnaldo, que daqui a um tempo, lá na frente, possa haver uma aliança desses inimigos hoje? Polarizados? Adversários, você quer dizer? Né? Quando o interesse é... do que eles falam, não são adversários não, é igual. Mas quem que é inimigo na política? Na polarização tem muito inimigo. Não criou inimizade na polarização? A palavra inimigo, mas não criou inimizade? Tudo bem. Você pode chamar de adversário. Tem famílias que estão brigando em grupos de aplicativo, de conversa, e brigam de não se falar mais. Amigos que eram amigos Eu acho que é adversário, porque o Alckmin e o Lula eram mais inimigos que torta-direita e hoje estão juntos. O Centrão e o Bolsonaro também. Por isso que é adversário. Por isso que é adversário. A palavra inimigo. O Centrão e o Bolsonaro eram inimigos, se for considerar. Eu sempre considerei adversário. Adversário. Se pegar o partido pressuposto do inimigo, é óbvio que o inimigo não vai se... comungar com outro seu inimigo. Então, por isso que é um adversário. Então... eu acho que todo mundo, no final da conta, é farinha do mesmo saco.